mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Com cerca de 1.900 profissionais, o IPO de Lisboa trata e acompanha mais de 57 mil doentes. Recebe, anualmente, cerca de 14 mil novos utentes, realiza 400 mil consultas, faz 7 mil cirurgias e uma média de 100 transplantes de medula. A estes números acrescem 85 mil tratamentos de radioterapia, 36 mil sessões de quimioterapia, 45 mil sessões de hospital de dia e 3 mil ao domicílio. Tem um serviço pediátrico, recebe cerca de 200 novos casos de cancro infantil por ano e mantém cerca de 450 crianças em tratamento. Em 2018, promoveu 312 projetos de investigação, incluindo 199 estudos observacionais e 68 ensaios clínicos. Quem dirige este gigante é João Oliveira, licenciado em Medicina, com um curso de alta direção em Gestão de Unidades de Saúde, especialista em Hematologia Clínica e Oncologia Médica. Foi interno de Hematologia Clínica nos Hospitais Civis de Lisboa e residente de Oncologia e Medicina no Instituto Gustave Roussy, o principal centro de Oncologia em França. É membro de várias organizações nacionais e europeias de avaliação e investigação na área clínica e no medicamento. Acérrimo defensor do SNS, defende que a sua eficácia só fica garantida se todas as componentes forem do domínio público. Para João Oliveira, o desmantelamento do SNS com a entrega de parte das suas componentes ao privado é a principal ameaça à produtividade e sustentabilidade do sistema, logo seguida da subcontratação de recursos humanos e da degradação das carreiras, dos salários e das condições de trabalho. A epidemiologia mostrou que a saúde pública é superior à privada. Disse recentemente João Oliveira, que é presidente do Conselho de Administração do Instituto Português de Oncologia de Lisboa e presidente do Conselho da Direção de Grupos Hospitalares do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, que reúne os IPOs de Lisboa, Porto e Coimbra. Se a pandemia provou a importância do Serviço Nacional de Saúde, a verdade é que só agora estamos em condições de começar a avaliar o impacto do confinamento no funcionamento do SNS. E, embora não seja possível perceber globalmente a consequência do adiamento de exames e de cirurgias para a saúde e as instituições, é possível, olhando para as instituições específicas que já estão a lidar com o regresso à normalidade, perceber quais os problemas principais com que se debatem e a forma como se propõem vencê-los. Por isso, mobilizando a experiência de João Oliveira como médico, gestor, investigador e cidadão, tentarei debater o SNS, a relação do público com o privado na saúde, o impacto da pandemia no funcionamento das unidades do SNS, os progressos científicos e terapêuticos em oncologia, o futuro da medicina como profissão. Como é evidente, uma hora não dará para tudo, mas não custa tentar. Nesta entrevista que tem a singularidade de ser a 100ª do Perguntar Não Ofende. Muito obrigado, João Oliveira, por ter aceitado este meu convite. O que se alterou do IPO durante a epidemia? Obrigado pelo convite, pela minha parte. O que se alterou no IPO durante a pandemia? Alterou-se completamente a forma, os circuitos com que gerimos os nossos doentes no hospital. A necessidade, apesar dos Institutos Portugueses de Oncologia terem sido considerados livres de Covid, de acordo com o que acertámos com a Direção-Geral da Saúde, o que faz sentido porque albergamos e entram e saem todos os dias do hospital muitos doentes com suscetibilidades que têm como principal característica, a grande maioria deles, uma suscetibilidade grande a infecções. Tem aqui uma grande concentração de população de risco, não é? De população de risco, suscetibilidade essa que vem quer das doenças de base que eles têm, quer dos tratamentos que recebem. Nós tivemos na mesma que criar circuitos e sistemas de detecção sistemas de detecção de pessoas infectadas, de maneira que evitássemos o contacto. E isso altera completamente a forma como se fazem as consultas, como o número de doentes dentro das salas de espera,
o número de pessoas nas enfermarias. É muito complexo fazer funcionar o hospital com esta viscosidade que todos estes controlos exigem, não é? Não temos, ao contrário dos hospitais gerais, uma área em que tenhamos que tratar doentes infectados e que tenhamos que lidar diretamente com eles, mas mantém-se todo o aumento da carga de trabalho que é necessária para separar para detectar pessoas positivas. Dito isto, também tivemos que, como as pessoas, apesar de tudo, fazem a sua vida e fora do hospital, profissionais, doentes, é evidente que tivemos pessoas infectadas que tiveram de estar em quarentena, tivemos de fazer isolamentos profiláticos, o que significa também que durante todos estes meses tivemos alturas em que contámos com muito menos pessoal para fazer a nossa atividade normal, quantitativamente então, normal. Era por aí que eu queria continuar. Sabemos que diminuíram os exames de diagnóstico, como os TACs, mas também que diminuíram as primeiras consultas como consulta geral. Isso é atribuível às medidas tomadas pelo SNS ou houve outras causas para além dessas? É devido a causas várias. Por um lado, nós tivemos que diminuir algumas coisas transitoriamente. Por outro lado, também outros níveis do Serviço Nacional de Saúde diminuíram a sua atividade e referenciaram-nos menos doentes. Seria expectável, foi concretizado, aconteceu isso e progressivamente está a ser recuperado para níveis próximos do que era normal. Mas haverá agora um pico de atividade, imagino eu. Há condições para responder a esse pico? Não tenho a certeza que haja um pico. Se tem que recuperar, não... Sim, é natural. Nós aprendemos ao longo deste tempo, em determinados sítios, como é que conseguimos fazer mais com menos pessoal. E fizemos algumas transferências de capacidades de uns sítios para outros. Não tenho a certeza, mas isso as estatísticas nos dirão ao longo dos próximos meses, não tenho a certeza que tenha havido, que há uma diminuição da atividade, haja forçosamente um pico. Não vai agora vir toda a gente ao mesmo tempo e será relativamente afogado. Mais urgentes virão, não é? Mas esses nunca deixaram de vir. Nós nunca tivemos... Mesmo sem ser por opção das próprias pessoas? Mesmo sem ser por opção das próprias pessoas. Nós, ao todo, tivemos uma diminuição de 6,6% do nosso recrutamento de doentes. Ou seja, não se pode dizer que tenha sido uma diminuição muito grande. Porquê? Porque, de facto, não sei falar de outras doenças, mas no que respeita ao cancro, não se ilude durante demasiado tempo um novo doente. Não dá para esperar muito tempo, não é? Normalmente nota-se, não é? Vimos imagens de uma enorme fila na rua, lembra-se seguramente dessas imagens, com muito calor, com as pessoas na rua com muito calor. Foi um caso isolado ou diz alguma coisa da situação do IPO durante esse período? Foi um caso isolado, isso de muita gente com muito calor, porque também foi um dia anormalmente quente. Mas tem que ver com aquilo que eu disse. Sabe que imagens é que eu estou a falar? Claro que essas coisas também são... Eu não sei se elas chegaram à televisão ou não, eu vi-as são aquelas em que eu estou a pensar, chegaram. Sim. Essas coisas, como calcula, são sempre muito exploradas mediaticamente, sim, não é? E se calhar ainda vamos ter tempo de falar de que maneira que têm sido aproveitadas as dificuldades deste tempo para atacar o próprio Serviço Nacional de Saúde ilegitimamente. Mas lá iremos. Mas isso foi um caso, porque entretanto também adotámos aqui soluções, tendas que fazem sombra fora dos edifícios, mas a necessidade aqui é não ter muita gente ao mesmo tempo nas salas de espera. Os hospitais não estavam dimensionados, mesmo com consultas marcadas, cada pessoa na sua hora, como temos desde há muito tempo, é evidente que se aglomeram pessoas, que ainda por cima vêm ao hospital fazer várias coisas sequencialmente ao longo do dia, análises, radiografias, depois consultas, depois tratamentos, e essas pessoas acabam por ter que permanecer no hospital durante o dia. E na rua, portanto, agora vamos ter um problema agora que vai aumentar com a chuva e com o esperamos ter esse problema minimizado. Temos aqui assim, já se podem ver, já desde o verão que temos tendas, vamos ter tendas mais com condições agora para o inverno, se possível. Conseguimos também estender mais algumas consultas. É óbvio que vamos ter que continuar a repousar de algum modo, espero que seja o mínimo possível, em consultas telefónicas, mas a adaptação, a dificuldade que temos é mesmo essa, é conseguir fazer funcionar instalações que não procuravam o afastamento entre as pessoas que agora é necessário. É curioso dizer, talvez valha a pena, os franceses, em França havia dois grandes projetos para construir dois grandes novos hospitais, um em Seine-Saint-Denis, nos arredores de Paris, e outro em Caen, na Normandia.
segundo eu li, os programas funcionais desses hospitais estão a ser completamente reformulados porque a arquitetura hospitalar mudou, as concessões mudaram completamente agora com esta pandemia. Não é? O que se procurava era espaços pequenos, áreas de interface com o exterior que reduziam muito os espaços interiores, etc. Começou-se a perceber que agora tem que se pensar de maneira diferente e que tem que haver espaço e que tem que haver tempo para as pessoas permanecerem dentro do hospital. E este hospital, pelo menos não se pode dizer que é recente. Este hospital não é recente. Nos anos 30, quando a parte mais importante foi feita, as exigências eram outras, a própria frequência era menor, não é? E nós neste momento, e as pessoas tinham cancro, vinham para cá, estavam internadas e não saíam enquanto não acontecesse qualquer coisa. Agora não. Um grande hospital é sempre uma enorme plataforma de interação de ambulatório, não é? É uma plataforma tecnológica de interação com o ambulatório. E este hospital tem sobretudo isso. Os grandes progressos na maneira de assistir a estes doentes têm sido os hospitais de dia, as cirurgias de ambulatório. Se calhar até se têm feito alguns exageros pelo mundo fora com a ambulatorização dos cuidados, mas poderemos também ainda falar disso se tiver tempo. O IPO tem fama de ser um serviço de excelência com uma cultura muito própria. No entanto, as suas condições são as mesmas que o resto do SNS, ou seja, não têm condições específicas, sofrem dos mesmos problemas que sofre todo o SNS. Essa percepção resulta da especificidade da doença oncológica ou há mesmo uma cultura diferente nesta casa? Não tenho dúvida que há uma cultura diferente, mas é daquelas coisas que é difícil explicar por palavras, é difícil concretizar, é um ethos assistencial de dedicação aos doentes, de tentativa de... Ela é partilhada por todos os IPOs ou é uma característica do IPO de Lisboa? Não tenho dúvida que é partilhada por todos os centros, é muito engraçado. Eu só conheço o IPO de Lisboa, não conheço claro, os outros. E é óbvio, embora não haja trocas de pessoal entre os três centros, mas é muito interessante verificar que o espírito... Não esquecer que o IPO, quando nasceu, ele próprio criou um serviço de saúde próprio. Não havia Serviço Nacional de Saúde, não é? As coisas... Não havia hospitais do Estado, não havia... E aqui criou-se uma filosofia assistencial em que se tomava conta da saúde integralmente de cada pessoa que recorria, não é? Para além do cancro, todo o resto daquilo que a pessoa precisava de cuidados médicos e até sociais, um serviço social do IPO foi uma originalidade, era atendida pelo hospital. Ou seja, até havia isto, que ainda se nota agora, a pessoa que estava inscrita no IPO tinha direito a consultas de oftalmologia, disto, daquilo e daquele outro, que necessitasse, independentemente de terem que ver com o cancro. Ora, esta tomada a cargo global das pessoas persiste e não é estranho no IPO, nós sentimos os doentes como nossos, o que também às vezes tem os seus inconvenientes, há aqui um sentimento de posse que pode ter alguns vieses, mas que globalmente é muito útil, muito importante. E isso não tem nada a ver com as características da doença? Como sabe, quer dizer, o cancro é uma doença que tem que ver com as características, tem um peso psicológico enorme. Tem certamente, mas tem mais do que isso. Quando uma pessoa tem cancro, é difícil, por um lado, é difícil não relacionar outros problemas de saúde com o cancro ele próprio. Portanto, para os oncologistas e para os vários especialistas que tratam o cancro, nós pomos menos em causa, partimos menos o doente em fatias, em áreas da patologia. A coisa o cancro é uma doença sistémica, mesmo que seja um tumor localizado, interfere com o resto do funcionamento do organismo, os tratamentos vão interferir com o resto e portanto, ao contrário do que se passa, do que se pode passar noutros hospitais ou noutras especialidades, aqui assim qualquer médico, qualquer clínico que trata doentes com cancro tem tendência a não enjeitar o resto dos problemas que esse doente tem. E isso cria uma cultura. O IPO não é só um centro de referência na saúde, como também tem vários grupos de investigação. Queria falar um pouco sobre isso. Uma contribuição recente importante, em março de 2020, penso eu, é um estudo sobre a identificação de novos genes de cancro hereditários. Pode explicar em que é que consiste o estudo e porque é que ele é relevante? O IPO de Lisboa tem desde há muitos anos uma área, tem nas várias patologias uma atenção grande à tendência familiar para o cancro. A tendência familiar para o cancro o reconhecimento da sua existência é relativamente recente, apesar de tudo é
é pequena a percentagem de cancros que têm origem familiar, mas os ensinamentos que podem daí vir no estudo do mecanismo íntimo da doença são importantes, além do trabalho assistencial que é no aconselhamento das famílias relativamente à doença. Portanto, uma das nossas principais áreas de investigação é na tendência familiar, no risco familiar, e com isso temos uma clínica de risco que funde muito bem e com grande sucesso, com grande eficácia, os aspectos clínicos e os aspectos laboratoriais da genética. Ao contrário do que se possa pensar, a determinação do risco familiar não é uma pura e simples análise genética, há que perceber uma série de questões até de ordem, sobretudo de ordem familiar e clínica na manifestação das doenças, porque a mesma alteração genética não produz sempre o mesmo tipo de doença em todas as pessoas, isto é muito menos redutor do que isso, a realidade. E esse estudo pretende no fundo cobrir várias patologias, várias alterações e apurar, posso até dizer que num dos antecedentes desse estudo, nós no IPO descrevemos uma mutação, um tipo de mutação de um dos genes que estão ligados ao cancro da mama, que até aí não tinha sido descrita no mundo e, portanto, se percebe que é uma mutação, como nós chamamos, uma mutação fundadora portuguesa, que teve origem na população portuguesa há cerca de 400 anos. É importante combinar debaixo do mesmo teto a prática, o ensino e a investigação. Vocês notam a diferença de conseguir ter estas três valências aqui? Notamos diferença, mas isso neste momento é uma coisa praticamente generalizada a todas as instituições de saúde. Deve dizer-se, no entanto, que o Instituto de Oncologia começou por ser um instituto para o estudo do cancro. Quando nasceu, era um mal que começava a apoquentar o mundo ocidental. Não esquecer que há aqui uma transição epidemiológica, não é? As doenças infecciosas foram muito mais importantes até à primeira metade do século XX e foi na primeira metade do século XX que, com o aumento da longevidade e com a resolução das doenças infecciosas, quer pelas medidas de higiene pública, quer depois, na segunda metade do século XX, pelos antibióticos, o cancro começou a aparecer como problema que até aí não se dava tempo que existisse. Não chegava a existir. É essa a principal razão porque o cancro hoje tem uma prevalência tão grande? Sim, sem dúvida. Isso não é o modo de vida? Já lá vamos ao modo de vida, mas para começar é porque as pessoas estão mais tempo vivas. Não esquecer que quando eu nasci a esperança de vida em Portugal era 50 e tal anos, 60, e agora é mais 20 ou 30 anos. Essa é a primeira razão. E porque o modo de vida qual é? Ou seja, nós temos hoje modos de vida que tornam o cancro mais provável, ou isso é um mito conservador, por assim dizer? Talvez sim e não. Nas sociedades em que o consumo do tabaco tenha aumentado, tem que ver com o modo de vida. Naquelas em que, apesar de tudo, está a diminuir, já se nota que há menos cancro. Mas não é, mas por exemplo, eu estava a pensar no stress, a alimentação, aquelas coisas que as pessoas dizem. Não. Os fatores, há um grande fator nos cancros, na incidência de cancro, há um fator indiscutivelmente ligado, que é o consumo de tabaco. Sim. Depois há outros com menos importância epidemiológica, que têm importância, a obesidade tem importância, o sedentarismo tem importância, se calhar está relacionado com a obesidade, mas se conseguíssemos diminuir a mortalidade, a incidência e a mortalidade por cancro que vem do tabaco, já tínhamos diminuído uma grande parte. Há um pânico, no entanto, há um pânico muito grande. O cancro causa, como sabe, aliás, também tem a ver um bocadinho com a relação que as pessoas têm com o IPO, tem a ver com tudo o que está à volta do cancro. No entanto, é das áreas com maior taxa de cura. Ou seja, exatamente. Ao contrário do que as pessoas imaginam. Existe esse paradoxo. Eu gosto de salientar que não há nenhuma área da medicina em que se curem tantas doenças. Uma boa metade dos cancros curam-se. Estou a falar sobretudo de tumores que se curam cirurgicamente. A grande ferramenta de cura do cancro é a cirurgia. Curam-se muitas das doenças hematológicas oncológicas, não é? E isto não acontece nas doenças reumáticas, nenhuma se cura, consegue-se viver com a doença melhor ou pior, com menos dores, com mercê de medicamentos, mas também com uma adaptação da vida. As doenças cardiovasculares não têm resolução global, têm diminuição da importância, porque atualmente se sabem desentupir vasos e fazer coisas que tecnologicamente são muito dependentes da tecnologia, mas muito
muito eficazes, mas a doença persiste. As doenças metabólicas, nenhuma desaparece. No cancro, cá está, quer dizer, há uma boa metade dos cancros que desaparecem depois de tratamento para a vida toda, não é? Existe sempre, o que não desaparece é o receio da recaída. Nós podemos estatisticamente informar um doente e explicar-lhe que a probabilidade de recaída é baixa, mas esse medo não é uma coisa fácil de desaparecer. Agora, esse não tem cura, quando olhamos para trás, percebemos que facilmente tem essa ironia. É uma doença que continua a dar cabo da vida, que pode dar cabo da vida a uma pessoa ou uma família, mas que paradoxalmente também é das áreas das doenças em que há mais cura. Quais são as verdadeiras inovações terapêuticas dos últimos anos? Eu não quero que me faça aqui uma lista, claro. A linha que isto depois tem. Eu quero dirigir isto para um outro debate. Quais são as principais inovações terapêuticas? Há inovações enormes na cirurgia, sobretudo na cirurgia reconstrutiva. Há uma regra de ouro que continua a necessitar de ser praticada no tratamento do cancro, que é a da radicalidade da cirurgia, quer dizer, cirurgicamente tem que se excisar a área que está anormal e uma área em volta, o que significa às vezes mutilações muito grandes, e uma das grandes progressos que houve nesta cirurgia toda foi mercê das técnicas de microcirurgia e mercê do desenvolvimento tecnológico que permitiu fazer próteses agora por impressoras tridimensionais, etc., feitas de acordo com os dados da ressonância magnética e de ataque, sobretudo do próprio doente, substituir órgãos e partes de órgãos com uma imediata reabilitação funcional. Eu vou dar um exemplo. Antigamente, para tratar um tumor, dos que estão relacionados muito com o tabaco e com o álcool, do pavimento bucal, por exemplo, era necessário amputar metade da mandíbula e a pessoa ficava com graves dificuldades, desde já cosméticas, mas depois com dificuldades alimentares, respiratórias, etc. Comunicação. Neste momento, quer pelos enxertos de tecidos que se trazem de outra parte do organismo de forma livre, quer dizer, reanastomosando estruturas com técnicas de microcirurgia, quer pela fabricação de substitutos do osso em substâncias inertes e exatamente com o formato que o osso inicial tinha e adaptando-se perfeitamente às estruturas que lá ficam, a pessoa pode sair de uma operação destas, em que houve uma hemimandibulectomia, em que se tirou metade da mandíbula, e sair dessa operação, logo à primeira, com um aspecto cosmeticamente parecido com o que tinha inicialmente, sem grande deformidade, e com a função restituída. Isto é um grande progresso. Depois, nos medicamentos, há obviamente enormes progressos, mas eu diria que tudo o que a biologia permitiu aprender sobre a natureza do cancro, sobre a forma como, as razões pelas quais as células malignizam e todo esse processo, ainda não produziu os grandes avanços no tratamento. Dito isto, há, sobretudo na manipulação da imunidade, porque se percebe que, apesar de tudo, a imunidade natural tem um papel na limitação dos desgastes ou na limitação do desenvolvimento neoplásico. Está-se a aprender a mexer nessa imunidade com medicamentos. Não posso deixar de citar o que talvez tenha sido o maior de todos estes progressos, mas que, apesar de tudo, é de uma doença relativamente rara, que é a leucémia mieloide crónica. É uma doença que tem a particularidade, é uma doença de grande proliferação de glóbulos brancos, em que, quando eu comecei a ser hematologista, 95% das pessoas estavam mortas 5 anos depois do diagnóstico. E atualmente, eu diria que 95%, não vou arriscar um número, mas uma grande maioria dessas pessoas tem uma esperança de vida normal, de uma pessoa sem doença. Porquê? Porque, como essa doença é originada numa alteração genética, que também foi das primeiras a ser identificadas e para a qual se desenvolveu um medicamento que bloqueia os efeitos dessa mutação, não é uma mutação, é uma translocação, portanto, dessa alteração genética, esse bloqueio, porque singularmente essa doença não tem outras causas, o bloqueio por esse medicamento mudou radicalmente a vida dessas pessoas. E não tem outras causas, porque isso é outra coisa que é preciso perceber também em relação ao cancro, que é o cancro
O cancro é nosso, quer dizer, o cancro, qual é a diferença entre o cancro e uma doença infecciosa? É que nós estamos aqui a lidar com células que podem perturbar o funcionamento do organismo, mas que são maioritariamente nossas, isto é, elas são integralmente nossas e maioritariamente são parecidas com as células normais. A diferença entre uma célula de cancro e uma célula normal é muito menos do que as semelhanças que tem. Portanto, atacar a célula cancerosa significa também atacar as células normais, daí a dificuldade em tratar o cancro. Deixa-me falar disto dos medicamentos inovadores. É um tema que costuma ser levantado, é o acesso a medicamentos inovadores e um suposto bloqueio que tem permitido, que se permite esse acesso. Esse suposto bloqueio do Estado é real e deve preocupar-nos? Não há nenhum bloqueio do Estado. Mas sabe do que é que eu estou a falar? Sabe que essa acusação existe, não é? O que nós conhecemos que existe é uma grande vontade, por um lado, de quem vende esses medicamentos, de vender muitos. Depois, o desejo da população, quer esteja doente, quer tenha a perspectiva de ficar doente, e toda a gente acha que tem esse risco, que gosta de acreditar que existem meios que fazem mais do que os que atualmente disponíveis. Ora, usa-se muito esse termo inovação, mas para se poder dizer que... Com a sua experiência, desculpe interromper, com a sua experiência em agências de avaliação e investigação na área clínica e de medicamento, sente que essa pressão resulta de verdadeiras necessidades terapêuticas e verdadeiras inovações, ou na maior parte dos casos não é o caso? Não são verdadeiras necessidades terapêuticas e não são verdadeiras. Eu dei-lhe um inovações. exemplo há pouco de um medicamento que mudou completamente a vida de determinadas pessoas. Há muito poucos assim. Há muitos que vão à boleia desta maneira de pensar. E, portanto, cada coisa nova que aparece, há a tendência a fazê-la passar como se fosse, de facto, uma inovação. Mas uma coisa para ser uma inovação, eu tenho que deixar passar o tempo e perceber se essa novidade alterou alguma coisa no estado anterior. Segundo a Agência Europeia de Medicamentos, dos 68 fármacos aprovados por esta agência, entre 2009 e 2018, só 35 demonstraram contribuíram significativamente à qualidade de vida e sobrevida dos doentes. Sim. E porquê é que foram aprovados então? Porque na União Europeia qualquer produto que não seja pior que os anteriores tem direito a ser comercializado. Não é preciso ser melhor que os anteriores, não é preciso que de facto venha inovar nada. Mas a partir do momento que é comercializado passa a haver uma grande pressão, e a pressão não é só da indústria. É também dos médicos, também há uma pressão dos médicos para a aprovação de medicamentos. Existe, porque os médicos querem ter ferramentas com as quais tratem os doentes e querem corresponder à ansiedade normal da população em sentir-se segura no caso de adoecer. E o da indústria é fácil de imaginar qual seja, aí tem mais a ver com questões. Como eu disse há bocado, quer vender mais e geralmente vende por preços muito altos. Já vamos aos preços, que eu quero falar dos preços dos medicamentos. Houve uma grande pressão das farmacêuticas, no caso da vacina com o novo coronavírus, para a agilização de procedimentos. Ainda quero continuar a falar aqui da aprovação e da comercialização dos medicamentos. E, em geral, tem havido pressão para agilizar a autorização para ensaios clínicos em Portugal. A indústria queixa-se da burocracia e o Infarmed responde que temos dos prazos mais curtos de avaliação na Europa. Esta tensão não se resolvia com se os pedidos de aprovação fossem da academia em vez da indústria. Ou seja, se fosse a academia, parece que é assim, pelo menos não tenho a certeza, mas tenho a ideia que é assim na Bélgica, que fosse a academia a fazer estes pedidos e não a indústria, que tem evidentemente interesse em pôr o máximo de produtos se estamos a falar da aprovação para a realização de ensaios clínicos, não vejo porque é que o standard de exigências à academia haveria de ser inferior àquele que se coloca à indústria. As coisas ou são necessárias do ponto de vista científico e ético ou não são necessárias do ponto de vista científico e ético. Por outro lado, disse esta tensão, não disse esta demora. A tensão que existe, se não tornaria mais simples se fosse a academia... Por outro lado, dificilmente a academia se separa da indústria. Não é? A indústria neste momento contrata com instituições académicas. Tem um grande poder. Não é uma questão de ter poder. A questão tem, mas não é por aí. Não há investigação independente na academia nas áreas clínicas, não é? Porque um novo produto farmacêutico, se foi desenvolvido na academia,
vai ser comprado, vai estar numa startup que foi comprada por uma companhia farmacêutica e, no fundo, academia ou indústria farmacêutica, não há assim uma diferença tão grande. Mas o grande ponto, sobretudo, era esse. Não tem que haver estándares diferentes. Nós não temos que ter uns estándares muito exigentes para a indústria, porque partimos do princípio que eles são os malandros, e depois para a academia, que são os tipos bonzinhos, era tudo fácil. Não. Essas coisas têm que ser em absoluto, não é? Nem a academia são os malandros, nem a indústria são os malandros, nem a academia são todos uns anjinhos. A Ordem dos Médicos criticou o IFARMED, que pertence à Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde, por usar argumentos não clínicos para dificultar o acesso a medicamentos inovadores. É tudo uma questão de dinheiro, ou o Estado tem de se defender da indústria farmacêutica? O Estado tem de cuidar da correta utilização. Neste caso estamos a falar de medicamentos que acabam por ser depois comparticipados, não é? Portanto, mas é que só estamos a falar disso. Só estamos a falar desses. Sim, todos os restantes só têm que não fazer mal, não é? Exatamente. Nesse nível que os medicamentos estão aprovados para uso na Europa. Depois, cada serviço de saúde, cada sistema de saúde decide quais são aqueles que vale a pena comprar. E é isso que... E como é que responde a esta acusação da Ordem dos Médicos? Sendo que também é médico, não é? Portanto, sim, senhor. Também é membro da Ordem. Não, é que eu tenho que perceber que há dois níveis distintos de avaliação. E quando a entidade que vela e que põe à disposição e que concretiza o direito constitucional à saúde, que é o Serviço Nacional de Saúde, toma decisões sobre vou pagar este, não vou pagar aquele, qual é o valor? Há um valor superior em cima disso, que é o correto desempenho do Serviço Nacional de Saúde, a viabilidade económica do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o dinheiro conta. Tem, obviamente, de contar. Portanto, não posso... E como é que responde a quem fica chocado com a ideia de que o dinheiro conta? A única resposta possível é a informação. Temos que explicar às pessoas que o dinheiro conta, e não é só nos medicamentos, conta em tudo. A obrigação do Estado no Serviço Nacional de Saúde é não pagar coisas que não vale a pena pagar. Qualquer cidadão deveria ficar satisfeito que o Estado velasse pela sua saúde desta maneira. Quando eu digo que é necessária informação, é porque é muito mais fácil propagandear um medicamento e corresponder à ansiedade normal das populações e criar esperança do que infringir essa esperança. Desculpe lá, eu vou continuar a insistir a falar disto dos medicamentos expressos, até porque nesta área isso é especialmente importante. Eu até sou defensor, as pessoas ficam muito chocadas quando eu defendo isto. Eu acho que o Serviço Nacional de Saúde devia entregar uma fatura, um recibo às pessoas no fim, para elas saberem. E se a lei não foi revogada, ainda é obrigatório. Mas isso devia ser permanente. As pessoas deviam saber quando saem do hospital quanto dinheiro é que custaram, e não é para se sentirem mal, é para valorizarem o Serviço Nacional de Saúde e os impostos. Posso comentar isso? Hein? Pode. Não é para se sentirem mal, não é para se sentirem culpadas, pelo eu sou contrário. Um bocadinho ambivalente nisso, porque acho que já tenho pensado que vale a pena, já tenho pensado que não vale a pena. Porque também banalizava a despesa. Os médicos também não têm uma noção da implicação financeira ou económica daquilo que prescrevem. E quando têm, começam por ficar muito chocados, mas à terceira vez já não ligam. Mas a minha preocupação não é tanto com os médicos. Não, mas é o mesmo fenómeno. É um sentimento que existe hoje. Que os nossos impostos não servem para nada. 2, que o Serviço Nacional de Saúde presta um mau serviço ou coisa do género, que eu acho que por acaso é um sentimento minoritário, mas que existe, e que não tem noção exatamente dos custos, do que é que as pessoas, ou seja, cada vez que vão ao hospital, o que é que lhes está a ser devolvido dos impostos que pagaram. Sim, o meu primeiro instinto é mais política. As pessoas devem saber disso. Sim. Eu receio é que isso banalizasse os altos custos dos cuidados de saúde. O que é que define o preço do medicamento, voltando a isso? É a investigação associada, a habilidade de negociação do Estado, a pressão pública e até mediática, já tivemos alguns casos em que isso acontece. O que é que define o preço de um medicamento? Para o Estado, eu estou a falar preços para o Estado. Os economistas que eu vi explicarem melhor isso dizem que o que define o preço do medicamento é a disponibilidade para pagar. E portanto, ela é enorme.
E é enorme. E, portanto, se sentir, então se a pressão mediática for grande, a disponibilidade vai aumentando e o preço torna-se exorbitante. Exatamente. E isso às vezes implica uma resistência do Estado em aceitar todo o tipo, aceitar os medicamentos inovadores, não é? Inevitavelmente, porque não se pode, de boa consciência, pagar 10 mil euros por mês para o tratamento de uma pessoa numa coisa que demonstrou pouquíssimos benefícios e os mesmos 10 mil euros para uma coisa que aumenta a sobrevida, que cura uma pessoa, percebe? Portanto, é esta diferença. Os medicamentos não são todos iguais e não têm todos a mesma, apesar de nos serem todos passados como inovação, as coisas recebem esse carimbo de inovação e parece à população que são todas iguais, e até aos médicos. Mas também deixe-me dizer-lhe uma coisa, essa coisa da resistência do Estado, eu vejo muito pouco. O Estado... Acha que não há? Há muito pouca. Acha que devia haver mais? Acho que deveria haver maior escrutínio, um escrutínio mais apertado em relação aos benefícios dos medicamentos e aos preços que eles recebem. Portanto, esta will to pay, esta disponibilidade para pagar, é dos cidadãos, eles não percebem, e o Estado transmite-a completamente nas decisões que toma. Tem falado das dificuldades de gestão, é um gestor, para além de médico, é gestor hospitalar, aliás, nós estamos neste momento a falar sobretudo de questões de gestão, tem falado da dificuldade de gestão hospitalar como um problema de planeamento e de orçamentação. Enquanto gestor, quais são as principais dificuldades que sente deste ponto de vista? Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. A questão da... E depois já vou a alguns pormenores, mas... Sim, essencialmente os recursos humanos, maior autonomia para as decisões das despesas, essencialmente essas. Tem apontado também a previsibilidade, mais uma vez, a imprevisibilidade do preço dos medicamentos como um problema. Essa imprevisibilidade deriva de falta de transparência, ou seja... Há pouco, aliás, falou disto, se é possível fazer análise de custo-benefício para comparar quando não se sabe exatamente quanto se paga por um medicamento. Ou seja, há uma grande falta de transparência porque os medicamentos têm um determinado preço, mas depois são negociados, são passíveis de negociação e os preços variam, mas um dos mecanismos que está mais difundido é as companhias farmacêuticas, em função dos consumos de determinado hospital, no fim do ano ou no decurso do ano, vão fazendo notas de crédito para que no fundo vem baixar os preços, mas isto faz com que, ao se tomar a decisão de usar, ou seja, só se tem a nota de crédito se usar muito. É como se fosse um desconto de quantidade, só que não aparece sob essa forma. Se houver algum mas é um desconto que aparece a posteriori e não quando eu vou à loja. E portanto isto torna totalmente imprevisível. Isto torna difícil, portanto acabamos por não saber exatamente, sabemos que é muito caro, mas não sabemos exatamente quanto é que estamos a pagar quando decidimos usar determinado produto. Eu já vou ao pessoal que falou aí, mas quero ainda aqui falar de umas coisas antes de falarmos do pessoal, porque isso depois liga com outras coisas. Suzana Sontag criticou a metáfora dos doentes oncológicos como guerreiros, que todos acabamos por usar, eu próprio acho que já usei várias vezes. Ela acaba quase sempre por culpabilizar aqueles que não se safam, aqueles a quem as coisas não correm bem. Que papel tem um médico para além de fazer o diagnóstico, ligado a isto, exatamente a esta ideia? Que papel tem um médico para além de fazer o diagnóstico e prescrever a terapêutica? Eu já ouvi dizer que para fazer terapêutico, para prescrever terapêutica ou fazer o diagnóstico, bastaria um algoritmo. E que se os médicos estavam a transformar em intermediários da tecnologia e que se não se punham a pau, seriam substituídos por robôs. Ou seja, qual é aqui, com os avanços tecnológicos a que nós assistimos, o que é que vai ter que mudar, e isto na oncologia é seguramente especialmente relevante, o que é que vai ter que mudar na cultura dos próprios médicos? Acha que os médicos hoje correm o risco de ser isto apenas qual foi o termo que utilizou, apenas intermediários de tecnologia? Os médicos correm de facto esse risco. O que tem que mudar é a revalorização da cultura relacional no trabalho do médico. Esta pandemia foi maravilhosa para isso, com as teleconsultas, e estou a ser irónico. Pois, não veio ajudar. Acho que houve médicos que adoraram. Não veio ajudar. As tecnologias
têm tido muita importância, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, não estou a dizer para deixar de se usar nenhuma. Agora, os médicos, e isto é a sua primeira pergunta, qual é o papel dos médicos, para além de fazer o diagnóstico e prescrever as terapêuticas, é sobretudo ajudar as pessoas a viverem através da doença. E essa ajuda tem estes instrumentos, tem medicamentos, tem cirurgias, tem exames complementares que podem ser usados, mas se repousarmos apenas nesses meios que não são personalizados, que não, a compreensão, as expectativas do doente, as angústias que ele desenvolve pelo facto de não ser recompensado como gostaria de ser pela utilização dessas a incompreensão que os doentes possam ter sobre o seu curso de doença é causador de angústia. E o papel do médico é explicar as coisas, é pôr a expectativa na medida certa, é dar a compreender. E isso, essa metáfora que eu usei do robô é obviamente uma metáfora, mas os médicos que são muito hábeis na utilização de determinadas tecnologias, e é preciso habilidade e para as usar, não esgotam aquilo que poderiam e que tinham capacidade para fazer. Espero que voltem a ter essa capacidade, que as faculdades ensinem esta necessidade relacional. Isto choca com duas coisas. Uma, a formação que os médicos recebem, eu até vou um bocadinho mais longe, mas isso é um debate mais complicado. O facto das médias para entrar nas faculdades de medicina serem altíssimas, na minha opinião, cria um desvio, vou dizer quase, emocional e de características dos próprios médicos, porque, como é evidente, pessoas que têm média 19 têm determinadas características. Mas não são todas também. Não são todas, mas a maioria quer dizer que perdeu qualquer coisa no caminho. Depois aquelas pessoas extraordinariamente com uma extraordinária memória, uma extraordinária inteligência, mas uma parte muito razoável. Os que são medianos e conseguem a média 19 quer dizer que deixaram coisas por fazer. Não é? Portanto, isto é um lado que é a formação, em que me parece que os médicos... Sem dúvida, a formação... deve ser, curiosamente, das profissões que mais precisaria da parte emocional e onde mais gente chega, falha dessa parte ao fim da sua formação. A segunda coisa que eu queria dizer tem a ver com a produtividade. A imposição de determinados níveis de produtividade aos médicos, incluindo em termos de tempo e de tempo de consulta, torna mais difícil esse trabalho. Mas onde é que são impostas essas no privado, seguramente, mas mesmo pois no é, que público, nos hospitais públicos eu não conheço isso. Sim. Não é fácil ter uma consulta de 1 hora com um médico, não é? Pois não e às será, vezes é precisa, pois não é? Não será, mas não é por uma imposição, pode ser, mais uma vez, pela diminuição do número pelo baixo número de efetivos, que nos obriga a ver muitos doentes em pouco tempo, mas não porque alguém tenha dito que tens que ver doentes em 5 minutos. E acha que o privado, por exemplo, tenderá a negligenciar mais este lado? A gente já vai falar muito longamente do privado, mas do público. Admito que no privado, que em última análise acaba por estar a ser financiado numa base de fee for service, isto é, à peça, a tendência seja para produzir muitas consultas e, como tal, que imponha limites desse género. Agora, no serviço público, ainda não vi que isso se aplicasse. Eu já fiz já tive uma consulta, foi uma análise com um médico em que ele gravou o relatório à minha frente enquanto o fazia e, portanto, conseguiu que a consulta durasse 2 minutos. Fiquei fascinado com a capacidade de produtividade. Foi no privado, não foi no público. Mas isso não é para ele ter gravado o relatório na presença do doente, que é uma das maneiras de fazer, nós não gravamos aqui, mas... Eu, por acaso, acho que para uma relação mais pessoal com o doente, talvez não seja... Talvez não seja a ideia mais indicada. Eu já trabalhei com esse sistema, não aqui, mas já. E a gente pode ter uma consulta demorada com a pessoa e depois até usar a gravação do relatório, se o médico entender que naquele caso isso é adequado, na presença do doente, para eu perceber o summing up, o resumo, o que ele na essência concluiu dali. Isso não me parece, porque com determinados doentes e com determinadas relações isso até pode ser. Não falou da questão da formação. O que é que acha disto que eu estava a dizer em relação a... Não, eu acho que eu não estou muito a par das alterações recentes nos currículos. Não, mas vê novos médicos a chegar. Vejo novos médicos a chegar, mas foi por isso que eu disse que nem todos os que têm 19 são forçosamente maus. Porque seria, há pessoas que... Eu estou a falar dos... Eu estou a falar
daquela curva onde a maioria é sempre mediana, não é? Portanto, eu estou a falar dos que têm 19 e estão na maioria mediana. E se têm 19 e estão na maioria mediana, quer dizer que tiveram de deixar de fazer muitas coisas, não é? Deixaram de fazer muitas coisas. Não devemos ter uma classe só feita de génios, não é? Pois, mas também há 19, porque no fundo, se calhar, a escala deixou foi dizer de 0 a 20, não é? Porque sim, passou a ser 15, agora quase que é negativa, se calhar, não é? Portanto, não. Não? Não. Uma média de 17 e 16 continua a ser uma boa média. Não. Pronto, mas vamos lá. Uma média de 18 e 19 continua a ser uma média extraordinária. Ao ver aqui aparecer esses jovens médicos com notas muito altas da licenciatura ou até da entrada, o que nós vemos de todos os tipos. Vemos pessoas que, pela sua natureza, conseguiram 19, mas conseguiram continuar a ser pessoas que conhecem o que é o humanismo e o que é a sociedade e qual é o papel. Apesar do cinema e foram a festas e leram livros. Isso ir ao cinema agora. Coisas não, mas sabe o que é que eu estou a dizer? Que substituem o cinema. Mas sim, que viveram uma vida, fizeram outras coisas, uma vida normal. Estudar na sua juventude. Vimos desses. Vimos daqueles que vieram inebriados pelos aspectos tecnológicos e que por isso mesmo é que tiveram 19, porque foram muito atentos a coisas muito modernas, ou não, mas que depois, perante a realidade, conseguiram perceber que a vida era outra coisa, que a saúde era outra coisa, que a medicina, e que projetaram bem o conhecimento que tinham teórico, por assim dizer, da profissão, numa prática útil, boa, humana. E temos pessoas, de facto, que apesar dos 19, nunca vão ser bons médicos e que muitas vezes até os aconselhamos a mudar de profissão, não é? Uma vez por outra isso acontece-nos, como é lógico, não vou dizer, mas ainda recentemente tivemos aqui uma pessoa que veio para cá e que usámos a possibilidade de não prosseguir o contrato, dizendo-lhe que não se integrava no nosso espírito. Depois de 1 milhão em investimentos em novas unidades de transplantes de medula, pediu autorização, portanto vamos falar do assunto que queria falar do pessoal, pediu autorização para contratar enfermeiros e assistentes operacionais e ficou muitos meses à espera, não sei quantos meses, a última vez que vi estava à espera há 9 meses. Há um grande desperdício de recursos com esta dificuldade em contratar. Desperdício de recursos? Sim, quando eu digo porque construíram, depois de gastar 1 milhão na nova unidade de transplante, depois não conseguem pô-la a usar a 100%. Gastar 1 milhão não é nada, nós gastamos 1,5 milhão por semana em medicamentos, portanto 1 milhão em instalações, é só porque são instalações, senão ninguém se chocava. E a questão não é tanto o desperdício dessa edificação, que é uma estrutura, vai ficar, o tempo que teve sem se poder utilizar, é óbvio que foi importante, e foi importante sobretudo para os doentes, que precisavam de ser tratados. Sim, mas eu tenho dificuldade em o quantificar com esses números tão altos, porque é mais o custo de não se terem tratado doentes, mais doentes durante esse tempo. Agora, fica-se muito tempo à espera das autorizações, porque de facto o que se constata é que é das coisas mais filtradas no funcionamento dos hospitais, é os profissionais, os trabalhadores. De facto, nós gastamos 1,5 milhão em medicamentos por semana, neste momento, e o escrutínio que centralmente, que as instâncias de controle nos fazem, é nulo em relação a isso. Portanto, é muito mais fácil gastar dinheiro em medicamentos do que em pessoal. Totalmente. Em pessoal, qualquer nova contratação, nem que seja pelo ordenado mínimo, e temos pessoas que ganham o ordenado mínimo ou próximo disso, é dificílimo porque tem que ter autorizações da saúde, autorizações das finanças e... Porquê que acha que é essa diferença é sempre dinheiro, não é? Não é porque é uma despesa que fica, não é? Que se vai continuar no tempo, que é o caso. Porque existe esta ideia de que o serviço público, que o Estado é muito grande, que o Estado tem que ser diminuído e que o serviço público é sempre para ter o menor número possível de pessoas. Existe também um preconceito de que nós desperdiçamos os recursos humanos. Segundo sei, precisa de mais de 300 pessoas e é por falta de dinheiro que não as tem? Não, é por falta de autorização. O IPO colocou... 300 pessoas não é pouco, não é? Pois não. O IPO colocou no seu plano de atividades e orçamento para 2020 esse número de chegar ao fim do ano com mais 300 e tal pessoas de diversas profissões. Os planos de atividade e orçamento, que eu saiba, nenhum ainda foi aprovado este ano. Portanto, os planos de 2020 não foram aprovados nos hospitais. Nós continuamos a proceder de acordo com aquilo que está no plano. Nós não pedimos nenhuma autorização neste momento que não coubesse dentro do plano. Não esquecer que precisamos de 300 e tal pessoas a mais para além das que tínhamos em 31 de dezembro de 2019, mas
não significa recrutar apenas 300, significa recrutar muitas mais, porque entretanto houve muitas que saíram. Porque neste momento a competição com os prestadores privados é grande, e até, dadas as baixos níveis remuneratórios, até a competição com instituições de saúde, seja até centros de saúde, que estão mais próximos do domicílio das pessoas, acaba por existir, não é? Fala sempre desse déficit de contratação e nos problemas de progressão da carreira, na captura de recursos humanos pelos privados, que acabou de falar. O problema do SNS Central é uma questão laboral. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Partindo do princípio que o SNS tem um problema, e tem vários, eu diria que sim. Eu diria que o primeiro problema é um problema laboral. Eu diria que é um problema de competência profissional, de competência quantitativa e qualitativa. Porque se pagarmos baixo, também temos dificuldade em recrutar as pessoas mais capazes. Mas o SNS nunca conseguirá acompanhar os salários dos privados. É impossível. Quando olhamos para os salários dos privados, é impossível. Eu vi há pouco tempo, agora não quero dizer de cor, mas quanto é que se pagaria a um anestesista no privado e no público, é uma diferença abissal e impossível de acompanhar por parte do público. Não esquecer que os privados só podem pagar isso porque alguém lhes deu Nós vamos falar sobre isso. A procura suficiente para eles poderem pagar isso. E isso para si é um problema, o facto de lhes terem dado a procura suficiente. Não acha que a questão da exclusividade, antes de irmos a isso, e eu vou querer falar sobre isso, não acha que a questão da exclusividade é uma questão central? Acho. Não é perverso haver tantos médicos a acumular trabalho no público e privado? Eles são concorrentes. Como é que é possível esta bigamia, vou utilizar assim esta expressão? Andamos há décadas a tentar ultrapassar isso e ainda não conseguimos. Se neste momento... É uma maneira de conseguir não ter que pagar tanto, não é? Mas... E acaba por ser mais caro, provavelmente. Mas é paradoxal, portanto, nós por um lado... Porquê é que acha que acaba por ser mais caro? Sem dúvida. Porquê? Provavelmente precisava de... Não precisava de pagar proporcionalmente mais para as pessoas cá estarem. Uma pessoa que estou a falar dos médicos sobretudo, mas talvez também falasse dos enfermeiros. Se uma pessoa puder trabalhar só num sítio e concentrar-se nesse sítio, mesmo que não ganhe o mesmo que ganhava trabalhando em 2 ou 3, a pessoa prefere. E maioritariamente as pessoas preferem. Agora, tal como diz, se a questão da exclusividade, se nós tivéssemos uma lei que de um momento para o outro, de hoje para amanhã, acabasse com a exclusividade, impusesse a exclusividade, tínhamos dado cabo do Serviço Nacional de Saúde. Tínhamos? Se fosse hoje, sim, dávamos cabo do Serviço Nacional de Saúde se fizéssemos sair uma lei assim. É um trabalho que tem que ser progressivo. E que passa por aumentos salariais e melhorias aumentos. Eu até admito. Mas acha que no fim, a minha pergunta é, acha que no fim depois isso sairia mais barato ao Estado? Acho que sim, é claro que eu estou aqui a fazer um cálculo muito por alto, não é? Estou a fazer, mas acho que sim, porque o empenhamento e cá está a competição, o ter dentro da própria instituição o primeiro competidor externo. Nunca é bom, sobretudo se num sítio ganha mais do que no outro, vai dar sempre perversidades. Todos nós, aliás, não quero explorar isso aqui, mas todos nós conhecemos várias perversidades de ter um médico que atende no público e pode atender no privado, incluindo o mesmo doente, não é? Desejavelmente isso não acontece, não deveria de acontecer, mas mais do que isso, a própria concentração no trabalho, o empenho com que as coisas se fazem e que representa no fundo custos, era diferente se o único interesse estivesse aqui focado. Tem essa experiência de que as pessoas que estão há muitos médicos em exclusividade, que os médicos que estão em exclusividade empenham-se mais no que estão a fazer. Não quer dizer que sejam melhores, não quer ser injusto com ninguém. O empenho de uma pessoa que só está aqui metade do dia não é forçosamente baixo só porque sai à hora depois do almoço. O que eu quero dizer é que a possibilidade de resolver problemas, a manutenção cá dentro para as reuniões, para as coisas que são inerentes ao funcionamento do hospital, para além do contacto direto com os doentes, potenciava-se enormemente se todas as pessoas estivessem cá de mais tempo. Mas vamos lá ver, um hospital
deve funcionar com base no núcleo de pessoas, de profissionais em exclusividade, não tem forçosamente que injetar a existência de prestadores de serviços para determinadas coisas tarefas muito específicas, não é? Coisas que não justificam, mas que é ao contrário, não é terem exclusividade porque não se consegue pagar, é não terem exclusividade porque não se justifica ter aquela pessoa em exclusividade, porque não há... Tal e qual. Defende que todas as componentes do SNS devem ser do domínio público. Explico isto porquê? Porque tenho consciência que isto, apesar de eu compreender completamente, é quase uma heresia hoje defender isto. Eu não sei exatamente onde é que foi buscar isso. Eu não disse que... Não sei se estou a perceber a pergunta. Sim, eu não estou a dizer que quero que tudo seja público, é que todos os domínios sejam públicos, ou tenham uma componente pública. Vou dar um exemplo. Sim. Vou dar um exemplo, não. Vou fazer uma pergunta mais concreta que assim torna mais fácil. Que atividade clínica é que o IPO tem em outsourcing? Quase só radioterapia. Sim. E isso não é assim em muitos hospitais. Outros hospitais têm outras atividades em outsourcing. É a partir daqui que eu queria perceber. Sim. Quando acha que o Serviço Nacional de Saúde deve ser completo, deve garantir. Eu, por exemplo, quase sempre vou a um hospital, posso fazer exames no público, é verdade, mas vou acabar quase sempre por fazê-los no privado. Porque, por exemplo, no hospital, em grande parte das vezes, não posso fazer os exames no próprio hospital público, ou manda-me fazer no privado. A minha pergunta é se defende que o Serviço Nacional de Saúde deve ser completo em todos os seus domínios. É isso, não quer dizer que não existe depois privado, não é? Para começar, teoricamente, o Serviço Nacional de Saúde é completo em todos os seus domínios, não é? Sim. O Serviço Nacional de Saúde é uma prestação global, não há razão para coisas que, sendo necessárias, não existam dentro do Serviço Nacional de Saúde. Quantitativamente, pode até sair mais económico fazer num determinado prestador externo que se especializou numa área e que nos faz aquilo por atacado e mais barato, etc. Não digo que isso não pudesse ser utilizado. Agora, a quantidade de coisas dos hospitais que são encomendadas fora porque os hospitais foram esvaziados de uma capacidade que deveriam ter, é demasiada. E apesar dos grandes progressos na comunicação de dados, eu posso fazer uma ressonância magnética num privado e ter o relatório imediatamente disponível no meu processo clínico eletrónico dentro do hospital público, apesar dessas facilidades todas atualmente, cá está, a mesma coisa de que nós falávamos há bocadinho, não é só fazer o exame, a interpretação dele pelo especialista que o faz, em conjunto e em discussão colegial com os outros especialistas que têm esse doente a cargo, porque de facto esta multidisciplinaridade existe. Mas porquê é que é prejudicial para o Serviço Nacional de Saúde? Para além disso, porquê é que é prejudicial para o Serviço Nacional de Saúde não abarcar tudo? Isso enfraquece, fragiliza o Serviço Nacional de Saúde como? Porque as pessoas o que dizem, o que interessa é se o serviço se o serviço é público ou privado, não interessa, o que interessa é se ele é bem prestado. Porquê é que isto não é verdade? Porque em saúde não é bem prestado, sejamos claros. Se eu tiver o lucro como objetivo, não deixou de ser objetivo o melhor tratamento do doente. É tão simples quanto isto. Porquê é que diz isso? A resposta a isso, que eu já perguntei, isso é pôr um anátema sobre os médicos, que achar que o médico no privado não está a fazer exatamente o mesmo que no público, que está a pensar no dinheiro que custa aquele... Mas é que nós já não estamos a falar no médico individual, no seu consultório privado, a fazer o melhor que pode por aquele doente que lhe paga a consulta no fim. Isso já lá vai, não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar de grandes fábricas de atos médicos ou de atos complementares de diagnóstica e terapêutica que empregam médicos e outros profissionais a quem pagam os salários que querem pagar, mas cujo objetivo não é tratar as pessoas, é fazer esses exames e fazer esses atos. Há quem vai dizer que isso é um preconceito ideológico contra o privado. Pode ser um preconceito, se quiserem chamar ideologia, pode ser. A ideologia que eu tenho é de que o serviço, o direito aos cuidados de saúde é um direito universal, que deve ser gratuito e que para ser gratuito tem que ser feito de acordo com o que é necessário para tratar a pessoa e não com o que é necessário para dar lucro a uns tipos que se estabeleceram a fazer aqueles atos terapêuticos. Repito, não envolve nada contra o médico
ele próprio profissional liberal, que neste momento já quase não existe, e os médicos que são empregados de grandes empresas dessas, são empregados de grandes empresas dessas. Eu não estou a diminuir a importância individual, profissional de cada um dos médicos, estou a criticar o sistema industrial que está montado em torno da prestação de cuidados de saúde. Há quem defenda que a gestão privada é, em geral, mais eficiente do que a pública. Mas o que é a gestão privada, que é para saber? O que é que ela difere da... Desculpa lá, estar a fazer... devolver-lhe uma pergunta. E muito menos pode fazer a mim, porque eu estou aqui a fazer... Não, quer dizer, a gestão mas pública... Mas fazer isto é porque... Ou seja, o que se diz é que os privados conseguem pagar melhor salário, atrair melhores recursos humanos e ainda ter lucro. Porque selecionam o que querem fazer e selecionam as coisas mais interessantes do ponto de vista comercial. Portanto, tudo o que tenha, tudo o que não lhes dê a mesma taxa de lucro não fazem e, portanto, conseguem... Portanto, ficam mais barato, entre aspas, não é? O mais lucrativo e mandam... Fazem aquilo que nós na saúde chamávamos o crime skimming, a desnatação, não é? O que significa que... Ou seja, mais uma vez... O que significa que a competição do privado torna o SNS ainda mais caro. Porquê? Porque o SNS, em termos de economia de escala, fica com o que é caro e não fica com o que é mais barato. Portanto, isso torna-se o serviço... Embora o fluxo financeiro possa depois não ser o mesmo no público e no privado, sim, mas basicamente o que está a dizer é verdade. A Fundação Chapalimau faz melhor trabalho do que o IPO. Agora isto agora é mesmo a matar. Até agora a Fundação Chapalimau, nós não conheço exatamente o que lá se passa, mas do que conheço, sim, claro. Do que conheço, eu acho que a Fundação Chapalimau não se pode comparar com o IPO porque não faz o mesmo tipo de trabalho que o IPO. Portanto, não posso dizer que faz melhor ou pior. Como assim? O que é que quer dizer com isso? Baseia-se essencialmente em assistência externa, em tratamentos que se podem fazer em ambulatórios. Estão agora a construir uma unidade de internamento. Veremos o que vai acontecer a seguir. De qualquer modo, tanto quanto eu percebo, estão muito dependentes de seguros privados e, sobretudo, da ADSE. E, apesar de tudo, eu acho que é difícil separar a Fundação Chapalimau das outras unidades a que eu me referia quando falo em indústrias de prestação de cuidados de saúde. É verdade que quando se diz que no momento da aflição é o público que as pessoas preferem. Segundo li numa entrevista sua, só 38 doentes em mais de 6 mil quiseram ser operados fora do IPO em 2018. Sim, não é só pela aflição, é porque isso é dentro do esquema que está montado no país. Mas sabe que há muito eu já percebi, existe muito isto. Muitas pessoas têm seguros de saúde, vão ao privado para os seus pequenos problemas, porque o privado, de facto, em geral, o tempo de espera é menor, as consultas as coisas são mais simples, mas depois se têm uma doença grave, vão para o SNS. E isso nas doenças oncológicas parece-me ainda mais evidente. Sim, e depois também tem que ver com os estatutos de remuneração, a cobertura dos seguros, porque a determinada altura as coisas caras, mesmo com esses produtos de seguros que há agora, acabam por não ser cobertas e por isso... Há um escorrega para o privado, para o SNS, não é? Quando começa a chegar um determinado valor. E atenção, pois. A questão é perante a doença grave, a pessoa... eu julgo que isso significa, da parte das pessoas, a consciencialização de que no público não lhe vão deixar de fazer o que ela necessitar em nome do que possam ganhar com isso. Está a dizer isso, mas sabe que eu tenho uma sensação de que isso já foi mais verdade do que é. Ou seja, que foi aplicado ao SNS uma lógica de gestão por parte do Estado que implica olhar as coisas já não serem exatamente assim. Eu admito que haja algumas confusões, que há atração pelas formas, e sequer é isso que se chama gestão privada, a atração pelas formas lucrativas de prestação de cuidados de saúde. Mesmo que não procurem o lucro no Estado, mas que procuram pelo menos... Sim, procuram emular, imitar o gestor, que haja gestores públicos que tentam aplicar nas empresas públicas a mesma filosofia de gestão que os privados. E são muito elogiados, geralmente. Não tenho a certeza
certeza disso. Apesar de tudo, os contratos de programa, os hospitais do Estado são financiados com base em contratos de programa feitos com as administrações regionais de saúde, e os contratos de programa não, embora estejam a experimentar outras formas de financiar, sempre com base no contrato de programa, claro, não permeiam esse tipo de atitudes. Já agora deixa-me fazer uma pergunta, esta mais pessoal, por assim dizer. Imaginava-se gestor de um hospital público, imaginava-se gestor de um hospital privado? Não. Porquê? Porque continuo a achar que aquilo que me iriam pedir como gestor de um hospital privado não era aquilo para que eu acho que foi feito um hospital. Os hospitais, nos dias de hoje, reconhecida que é, mais uma vez, o direito aos cuidados de saúde da população, nos países de uma maneira, nos países de outra, há uma superioridade da prestação pública com preocupação nas pessoas e sem preocupação no lucro que elas possam dar-lhe. E isso não se consegue que não seja no regime público. Segundo li, não está otimista em relação ao aumento do financiamento do SNS. Teme que isso não se reflita na valorização do pessoal, travando a sangria para o privado, de que já falámos, nem na reorganização dos serviços e que sirva apenas para pagar a fornecedores, contribuindo para o reforço da privatização do SNS. Fiz um bom resumo das suas preocupações. Fez essa privatização, repare, não é a privatização da posse, sim, não é? Claro. É a privatização esses recursos sendo todos canalizados de estarmos a passar dinheiro público para mãos privadas, porque temos que fazer contratação externa, já que não temos os recursos humanos suficientes para fazer funcionar esta grande máquina que, apesar de tudo, existe. Qual é o nível da sangria de médicos para o privado? Não lhe consigo não estou a pedir números, estou a pedir claro. Qual é a gravidade? É elevado e julgo que neste momento continua a ser mais elevado na zona de Lisboa do que no Norte, porque há unidades novas a aparecer, etc. Não é? Mas o Estado não pode impedir que essas unidades novas apareçam, não é? Portanto, há sempre um licenciamento pelo Estado, mas duvido que seja possível, mas acha que haja razões para impedir, não é? À luz das leis atuais. Mais uma vez, eu há bocadinho falei-lhe, mas nós temos que... Porque é que esses hospitais têm uma clientela? Isto é um círculo vicioso, não é? Se os hospitais públicos demorarem mais tempo, se forem insatisfatórios por causa da falta de pessoal, vão forçosamente dar procura aos hospitais privados que recebem, que têm cada vez mais procura. Que têm cada vez mais, não sei se têm cada vez mais, mas têm alguma, quando não é? Era novo, agora perto dos hospitais privados, era uma raridade, não é? Hoje tem um papel, pelo menos, tem um papel importante no país inteiro. E, no entanto, o país não enriqueceu assim tanto. Não, o país não enriqueceu assim tanto, mas é do erário público que está a sair a grande parte do financiamento desses hospitais. Cá está, com a encomenda de atos isolados a esses hospitais privados. O tratamento integral de doentes nesses hospitais privados, apesar de tudo, eu estou convencido que ainda não é notório, ainda não é a principal base da exploração desses hospitais. Pelo menos na oncologia. É mais a execução de exames, consultas durante algum tempo, até à altura em que o seguro deixa de cobrir ou que o seguro deixa de cobrir e o doente vai para o hospital público. Existe o sistema dos funcionários públicos, a ADSE, que, continuando a funcionar atualmente sem teto e sem limite de idade... Acha que foi um poderoso músculo para o privado? Não sou eu a dizê-lo, está em todas as estatísticas, não é? E não é... Agora vou-lhe pôr uma pergunta política. Como é que a esquerda... Não sei, penso que se considera um homem de esquerda. Não sei se é relevante aqui na nossa conversa. Como é que a esquerda consegue defender... É seguramente relevante, não sei se é relevante dizê-lo. Como é que a esquerda... Não, eu só me ri porque temos estado aqui a conversar o suficiente para... É evidente que é a esquerda. Ninguém me chamar de direita, se essa separação existe. Não é relevante, é expressá-lo. Sim, claro. Está expresso na nossa conversa, é isso que eu queria dizer. Como é que a esquerda consegue defender com unhas e dentes, de forma feroz, a existência de um sistema que, diz que o que é bom para toda a gente não é bom para os funcionários públicos, o Serviço Nacional de Saúde. 2, que garante o maior músculo para o sistema privado de saúde, que é a ADSE, que permitiu que o Serviço de Saúde privado
e a maior transferência de recursos públicos para o privado. Se tivesse que dizer, eu não sei qual é, eu não sei mesmo qual é a sua posição específica sobre a ADSE, a minha já percebeu qual é, eu sou contra a ADSE enquanto um serviço no qual o Estado tenha qualquer intervenção, se for um seguro garantido pelos próprios funcionários públicos, por sua gestão e iniciativa voluntária com eles, isso não tem nada a ver com isso, não é? Não sei qual é a sua posição, mas vivo sempre com este paradoxo que me parece resultar apenas de uma coisa, eleitoralismo, a incapacidade de desagradar aos funcionários públicos. Isso é uma pergunta? É. Isso é minha... Não, a pergunta é esta. Qual é? Porque eu não sei mesmo qual é a sua posição sobre a ADSE. Eu resolvi dizer-lhe a minha primeiro. Pois, já percebi. Estamos cientes de que a ADSE neste momento, tanto quanto me é dado saber, vive das contribuições dos seus com o Estado por trás de cair. Como? Com o Estado por trás se cair. Mas até agora... Ou seja, não está nada escrito, mas no dia em que a ADSE falir, o Estado vai ter que estar por trás. Tal e qual, mas não parece estar próxima de falir. Sim. E até recentemente veio a notícia de que passarão a poder ser beneficiários da ADSE os funcionários do Estado, das empresas públicas com contratos individuais de trabalho, o que significa, teoricamente, a injeção de uma quantidade grande de beneficiários que são mais contribuintes do que gastadores, porque são mais novos. Eu acho que a situação atual com a ADSE não vai poder continuar muito mais tempo como está. A posição da esquerda, eu não tenho a certeza, que a esquerda, seja lá o que isso quer dizer, não sei se estamos a falar dos partidos de esquerda. Estou a falar dos partidos de esquerda, todos. Não tenho a certeza que defendam acerrimamente a manutenção da ADSE. O alargamento tem sido defendido sempre pela esquerda. O alargamento, mais gente à ADSE, tem quase sempre defendido. Mas o alargamento, nesta perspectiva de ter uma população beneficiária mais jovem que dê mais lucro do que prejuízo. Mas eu estou de acordo que a esquerda tem tido vários equívocos na forma como olha para a questão da ADSE, não é? Há aqui, sim, se calhar, uma tradição. A ADSE foi constituída numa altura em que não havia Serviço Nacional de Saúde. Sim. Teoricamente, quando aparece o Serviço Nacional de Saúde, que é universal, deixa de fazer sentido existir a ADSE. É verdade que o Serviço Nacional de Saúde hoje não poderia receber de um dia para o outro. Não concordo facilmente com essa... Acha que poderia receber os... Acho, porque teríamos que... Não vale a pena estar a dizer que não consegue antes de ver. Porque nós tratamos muitos doentes ADSE, os hospitais públicos tratam muitos doentes ADSE. Até pela integração de cuidados, porque cá está, aquilo que eu critico no sistema baseado em privados é que não produz o mesmo tipo de tomada a cargo global que as doenças crónicas, que são a maioria, agora precisam. Eu, que sou beneficiário da ADSE e que se calhar é porque não sei fazer contas, porque para mim é um mau negócio ser beneficiário da ADSE. Aquilo que tiram dentro da minha família, que a gente paga para a ADSE todos os meses, está longíssimo, é muito mais do que aquilo que eu alguma vez fui buscar a ADSE em oftalmologia. É verdade consigo que sendo médico não estará nos que recebem menos, não é? Para os que recebem menos, provavelmente vale a pena, não é? Para os que recebem para quem menos, receba 700 euros, sim. Descontar 3,5, penso, acho que está 3,5, estou a dizer de cor. Não deixam de ser 3,5. 5%. E ele só ganha mesmo 700. Mas, seja como for, independentemente do negócio que aquilo é para cada um de nós, é óbvio que não há razão teórica para que a ADSE para que a ADSE exista num país que tem um Serviço Nacional de Saúde. Mais uma vez, se acabássemos com a ADSE agora, criávamos um problema grande. Não é porque o Serviço Nacional de Saúde não conseguisse integrar essas pessoas, é porque, até do ponto de vista das expectativas que as pessoas que descontaram ao longo de tantos anos têm sobre a possibilidade de ter alguns exames mais rápidos. Há um caminho que na realidade está a ser feito lentamente, que é transformar cada vez mais a ADSE numa mutualista, aí o Estado não pode fazer nada, não é? Existem mutualistas, mas desligar cada vez mais o Estado. Vamos ver o que é que se vai pedir ao Estado nisso, não é? Pois, a minha posição é que nada. Pois. Mas a ADSE é engraçado porque a ADSE tem sofrido, sobretudo,
do mesmo que o Serviço Nacional de Saúde, que é desinvestimento em recursos humanos internos, que possam, porque aquilo é neste momento uma Acha que há um problema de transparência? Era uma pergunta que eu tinha aqui para lhe fazer. Acha que há garantias de transparência na faturação por via deste sistema? Não sei se estava a falar disso quando fala... O que eu sei é que a ADSE tem uma grande dificuldade de controlo da faturação. E do bem fundado dos exames que é chamado a pagar. Portanto, acha que a ADSE pode estar a ser lesada pelos privados por essa dificuldade? A ADSE, não digo pelos privados, está a ser lesada pela sua falta de capacidade de analisar a sua relação com os privados, sim. Eu tenho que deixar claro, há aqui que candidatei-me numa das listas para o Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, como membro suplente, portanto não fui eleito, mas tenho-me mantido informado sobre a gestão da ADSE nos últimos tempos. Aliás, houve uma passagem para o Ministério da Reforma Administrativa, como sabe, saiu da Saúde e passou para a Reforma Administrativa recentemente. Não sei se isso correspondeu também a alguma mudança de política, julgo que não, mas tenho acompanhado isto e tenho acompanhado com preocupação, sobretudo, a dificuldade que a ADSE manifesta quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista do conhecimento técnico que qualquer instituição deste género tem que ter, de controlo e de verificação das prestações que é chamada a pagar. Eu vou-lhe fazer uma última pergunta que faz um remate. Desculpe, não me perguntou isto, mas podia-me perguntar. Então, mas você que acha isto sobre a ADSE, porque é que se candidatou a essa coisa? Eu não vejo. Porque acho que existem estes equívocos. Porque acho que existem não tenho nada contra partidos anti-europeístas concorrerem ao Parlamento Europeu, portanto não vejo problema. Sim, mas não é isso. Não. Porque acho que com o conhecimento que tenho da saúde e do que andamos todos aqui a fazer, que poderia contribuir para desfazer equívocos que estão a ser lesivos do Serviço Nacional de Saúde só pela existência da ADSE e lesivos da ADSE por não estar a corresponder a um conhecimento do negócio que deveria ter. Não corresponde? É por falta de pessoal? Sim, mas é isso só que eu estou a dizer. É falta de pessoal. Porque as autorizações para pôr pessoal na ADSE acho que são as mesmas para os serviços, para os hospitais, para este hospital, por exemplo. E é um dos casos, por exemplo, onde provavelmente o Estado perde muito dinheiro por não ter pessoal, não é? Tal e qual. Perde muito mais dinheiro pessoal em quantidade e com as competências para analisar coisas que são complicadas do ponto de vista do risco e até depois da medicina e da clínica, não é? A minha última pergunta faz um bocadinho um remate da conversa que tivemos sobre o privado e o público. Não considera ali o NHS inglês no modelo a seguir? Diz que hoje é uma grande central de compras. Acha que o SNS se está a transformar numa plataforma de passagem de dinheiro do público para o privado? A expressão é sua. Acha que é esse o caminho? Não é só, eu não estou a falar só de denúncias pontuais. Se acha que o percurso que o nosso SNS está a levar é transformar-se numa central de compras? É tão simples quanto isto. Se esvaziarmos o Serviço Nacional de Saúde das suas competências, ele vai continuar a existir. Que aos privados continua a ser necessária esta instituição que tem que prestar, que é responsável pela concretização do direito constitucional à saúde e que, existindo, se não tem competência interna, vai ter que a comprar fora. E é isso que neste momento os privados querem. E eu acho que o movimento é esse. O exemplo da Inglaterra, eu acho que é aquele para que temos que olhar, porque a Inglaterra fez isto por lei, nem sequer foi por esvaziamento, mais ou menos subreptício dos seus profissionais. Foi por lei. A lei, a determinada altura, publicaram uma lei que disseram que qualquer privado deve e pode competir com o público na prestação de cuidados. Tentou-se aqui isso, não é? Como sabe, não é? A lei de bases de saúde. Sim, eu sei, encaminhava-se para isso. E agora não acabou por não ser concretizada dessa maneira. Sim. E agora na revisão as coisas ficaram diferentes. Foram para trás. De qualquer modo, a Inglaterra foi por esse caminho. Eu julgo que a esquerda em Inglaterra, pelo que eu li, foi apanhada distraída nisto. Sim. O Partido Trabalhista não percebeu o que estava a acontecer, além de haver também, se calhar, visões internas diferentes. E quando deram pela coisa, neste momento, tudo o que é sumarento do Serviço Nacional de Saúde é prestado por privados. E o serviço melhorou? Não, piorou.
É unânime dizer-se que, aliás, quando se quer arranjar alguma coisa que está mal, vai-se dar o exemplo do National Health Service, julgando que se está a atacar o Serviço Nacional de Saúde. Não está. Está-se a atacar um Serviço Nacional de Saúde desvirtuado, pervertido, que no fundo consome dos privados. E como é que instalaram-se lá logo todas as grandes... A primeira foi uma sul-africana, não é? E todas as grandes companhias mundiais de prestação de cuidados de saúde, está lá tudo a prestar serviço para o Serviço Nacional de Saúde. Para o chamado Serviço Nacional de Saúde. O IPO, como disse, recorre a pouco outsourcing clínico. Sim. E há de ter os mesmos problemas financeiros que todo o resto do SNS. Já vimos que tem falta de pessoal. Como é que consegue garantir que isso não acontece, que não são uma central de compras? Vamos resistindo todos os dias. Há muitas opções há muitas ocasiões em que somos levados a opções... Dito de outra maneira, há muitas circunstâncias diariamente em que, se fôssemos pelo lado mais fácil, estávamos a comprar ao exterior. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.